Muito bem, pessoal, bem-vindos à nossa sétima aula do módulo de Recursos Humanos e estamos seguindo firmes e fortes. Espero que estejam bem, cuidando-se, se protegendo e resilientes. Esse módulo de RH é interessante porque me faz sempre pensar no quanto o indivíduo ele é a chave do negócio, o quanto ele é importante e o quanto nós temos dificuldade de nos relacionarmos e trabalharmos de forma harmoniosa para convergir os nossos interesses pessoais com os interesses corporativos e juntos alcançarmos os resultados desejados. Trabalhando o equilíbrio, né? Buscando o equilíbrio entre essa relação. E aí, eis a motivação pelo qual nós estamos trabalhando esse módulo na formação de vocês, né? Na qualificação profissional, porque da importância de trabalharmos esses aspectos dentro dessa área da administração, recursos humanos, como lidar, como pensar, como desenvolver a nossa mentalidade, a importância desse indivíduo, né? Bom, nossa dinâmica continua a mesma, aulas virtuais por enquanto, ok? E presença, não se esqueça de registrar a sua presença, dando o seu like aqui no vídeo, colocando o seu comentário, o seu nome completo. Não esqueça de fazer isso, porque a sua presença será registrada a partir da sua indicação de que assistiu essa videoaula, ok? Meus contatos continuam aqui, e-mail, WhatsApp também, pode fazer contato comigo que eu procuro respondê-los no período mais breve possível, exceto aquele fim de semana, né, feriado, deixa o professor descansar um pouquinho, mas manda dúvida que eu respondo assim que possível, beleza? Aula anterior, o que nós falamos? Folha de pagamentos. É aquela coisinha que a gente gosta tanto, salário, né? Din-din, batendo lá na conta, o nosso cebolite, o olerite, é algo que nos ajuda aí, dá um certo incentivo para a gente sair da cama todos os dias e trabalhar. E há uma quantidade enorme aí de detalhes na folha de pagamento. Na aula anterior não foi possível abordar tudo, né? Inclusive faltou um item que é até importante, que sempre está lá na sua folha de pagamento, que é o DSR, Descanso Semanal Remunerado, garantido por lei, né? É um acréscimo, né, de remuneração que você tem. E não foi possível para a aula não ficar enorme, né? A aula ficou até grande. Enfim, tem mais coisas, mas assim, o básico deu para entender, né? O cálculo por hora, adicional, por hora trabalhada, hora extra 50%, de 100%, alguns benefícios, como que vai fazer a composição da sua folha de pagamentos. Então, quando você estiver trabalhando, você pode fazer ali os cálculos, né? Falar assim, ó, como que a empresa chegou nesse salário líquido? É muito importante você entender isso como funcionário, né? E você como empregador, né? Saber que existe uma série de exigências, né? De legislação que vão fazer com que o salário do seu funcionário não seja aquele salário bruto registrado na carteira de trabalho. INSS, imposto de renda, salário família, alguns benefícios espontâneos, né? Alguns benefícios que estão lá limitados por legislação, por exemplo, vale transporte, né? Vale alimentação, tem limitações que a legislação já impõe, ok? Vamos lá para o conteúdo da nossa aula. É possível motivar alguém? Fazer alguém fazer aquilo que ela não quer? Motivação é um dos aspectos assim que é quase uma aula de psicologia, né? Praticamente é uma aula de psicologia, porque a gente tem que entender o comportamento do indivíduo. Se a gente não entender esse comportamento, se a gente não entender o que está dentro ali da composição daquela pessoa, que é um ser complexo, vai ser difícil a gente atingir os nossos objetivos. Então, o objetivo da nossa aula é falar sobre motivação
Próxima aula a gente fala sobre liderança, né? Não tem como o líder forçar alguém a fazer alguma coisa, né? Chegar a ter resultados bacanas se ele não entender essa questão da motivação. Para isso a gente vai resgatar a teoria da administração e a gente vai lá para a teoria da administração que quando começou isso aqui, esse movimento lá, de 1920 a 1980, começou o mundo corporativo começou a prestar atenção no comportamento do indivíduo. A gente tinha um movimento anterior, né, na evolução da história da administração, onde os processos eram... o indivíduo era visto como uma máquina, como uma engrenagem que encaixada junto com outras engrenagens, ele teria que produzir assim como uma máquina. Então, o indivíduo tem a capacidade de produzir 1000 peças em um dia, então todos os dias ele tem que produzir 1000 peças. Não pode acontecer nenhum fator que faça com que essas peças não sejam produzidas. Vamos pensar assim, em uma mulher, né? A mulher está no seu período menstrual, ela está com uma cólica lá imensa. Isso não é motivo para ela não produzir 1000 peças, ela tem que continuar produzindo 1000 peças. E começou a perceber que não era bem assim. O rapaz estava lá com seu filho internado, estava doente. É um fator psicológico que afeta assim o indivíduo. Começaram a perceber isso, né? Que o indivíduo não era uma composição racional, ele tinha muita coisa emocional dentro. E aí começaram os estudos sobre o comportamento, fizeram várias pesquisas, vários estudos, né? E tiveram vários erros, vários acertos, e a gente vem mais ou menos no que a gente está aqui nos dias contemporâneos, né? E basicamente essa teoria comportamental, ela vai investigar a motivação. Motivação é alguma força direcionada dentro dos indivíduos pelo qual eles tentam alcançar uma meta, a fim de preencher uma necessidade ou uma expectativa. Ou seja, é algo que está lá dentro, vem de dentro para fora. Então é algo que ele entende e fala assim, olha, vamos pensar assim, ele sente fome, ele sente que está morrendo, então ele tem a motivação de se levantar e procurar comida, ok? Agora, ele sem fome, eu não consigo falar assim para ele, olha, levante e vá lá comer, vá se alimentar. Então, a motivação é algo que vem de dentro para fora. Então se vocês procurarem aí na internet, vários blogs que falam, vários blogs e sites que vão falar sobre o tema motivação, vocês vão ver que são unânimes em dizer que ninguém motiva ninguém. O que nós podemos fazer é apresentar incentivos que a pessoa vá criar dentro de si a motivação, que vai ser o direcionamento, né? Que a pessoa vai ter a persistência em realizar uma atividade, mas ela tem que criar dentro dela a consciência de que ela precisa fazer aquilo. Se ela não criar essa consciência, ela não vai fazer, ok? Aí você vai falar assim, não, mas ela está sendo motivada por alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Mas essa alguma coisa está vindo de dentro para fora. A gente vai pensar um pouquinho mais nisso e vai entender que existem aspectos que vão ser os impulsionadores, vão te jogar para frente. É uma teoria, quando a gente fala sobre motivação, não é algo assim simples de se entender, porque o que afeta você como indivíduo pode não me afetar como indivíduo. O peso que um determinado elemento tem na minha vida, para você pode ser totalmente insignificante. Mas a gente tem aí, em linhas gerais, um agrupamento dessas condições, dessas variáveis, que vão nos direcionar a entender e pensar de uma forma mais generalista quais são os fatores que nos motivam, que nos levam a sair da nossa zona de conforto e fazer uma determinada ação.
Então, trazendo aqui o texto, né, a motivação é um assunto complexo, muito pessoal e influenciado por diversas variáveis. Os indivíduos têm uma variedade de necessidades que se alteram e às vezes são conflitantes. Tem uma necessidade, mas a outra, ele fala assim, por exemplo, tem a necessidade de trabalhar, né? Ele precisa de sustento, tem a necessidade de buscar sustento para sua casa, mas o cara não consegue ter motivação, não consegue se motivar para levantar cedo e ir buscar emprego, ou que seja levantar tarde, mas o cara não consegue ter essa resiliência, essa capacidade de continuar fazendo diante de uma necessidade que ele tem, né? Então, são os conflitos que são gerados internamente. O cara precisa de trabalho, mas ele não se esforça para se manter empregado, é um cara que não aceita a subordinação, enfim, são os conflitos que acontecem de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais dóceis, tem pessoas que são mais arredias. Bom, e aí a gente tem aí uma das teorias que são marcantes quando a gente fala sobre motivação, que é a pirâmide de necessidades, a hierarquia de necessidades de Abraham Maslow, né? Aqui a gente tem aqui na forma de uma pirâmide ascendente, né, as necessidades que vão nos motivando e segundo essa teoria, ao alcançar cada um desses patamares, a gente começa a buscar e desejar os patamares mais elevados. Começando no básico aqui, no basicão, o que você precisa é sobreviver. Necessidade de água, ar, comida, habitação, vestuário, né? Se sentir, manter ali a sua sobrevivência. Depois disso, a gente passa para segurança, que são os fatores de estabilidade e liberdade que a pessoa possa usufruir. A liberdade, né, de ameaças, não estar, sentir que está protegido, que a sua vida não corre risco, né? Depois a gente vem para necessidades sociais. Bom, estou seguro, tenho o meu pão de cada dia, beleza. Agora sim eu procuro amor, aprovação, amizades, socializar, conseguir esse status, né? Conseguir mais esse degrau na minha pirâmide, aí eu vou para estima, né? Realização, respeito, atenção, reconhecimento. Eu estou sendo reconhecido pelas pessoas, eu estou sendo aceito pelo o meu grupo social, eu estou ali realizado com as relações que eu estou cultivando. E aí passa para o último estágio, que é a autorrealização, né? De fazer aquilo que de fato você gosta de fazer, de ter o crescimento, atingir objetivos que ultrapassem todas as outras necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e aí para a gente chegar na autorrealização. Existe existe uma lógica em todo esse processo, a gente consegue entender que, de fato, há algumas necessidades que elas precisam vir antes de outras. Não adianta você ter aqui uma autorrealização, buscar fazer algo que é de elevação do seu espírito, né? da sua alma. Você faz uma ação social, mas poxa, você não tem água, você não tem de onde se manter vivo, né? Você quer fazer algo você quer autoestima, mas você não tem segurança, você tem ali uma possibilidade, né, eminente de risco da sua vida ou de não possuir abrigo necessário. A gente consegue até entender isso, mas não é tão simples assim. Tem pessoas que pulam etapas, tem pessoas que saem das necessidades fisiológicas e estão buscando já a autorrealização antes do amor, afeição, né, aprovação das pessoas. Tem pessoas que estão se lixando pelo que os outros pensam, já querem ali o meu
ego, né, precisa ser desenvolvido, precisa ser massageado, muito mais do que ter ali alguém que me ame de fato, alguém que me aprove. Eu não quero ser aprovado pelas pessoas, eu quero chegar onde eu preciso chegar. Então, assim, tem essa pirâmide. A teoria, ela é uma teoria muito utilizada, muito difundida, mas tem ali as suas ressalvas, que é o que traz aqui nesse slide, né? A teoria de Maslow não é de fácil comprovação, até mesmo ela é rechaçada, ou seja, negada, né? Invalidada, por ser generalista demais nas suas classificações. A metodologia de pesquisa utilizada, segundo aqueles que também são estudiosos, eles falam que é uma teoria, o método de pesquisa não foi tão abrangente assim, não poderia ter sido melhor. Não há sustentação quanto à hierarquia dessas necessidades, o que vem primeiro, o que vem segundo, depois por último. E as diferenças individuais intensificam ou atenuam alguma das necessidades. Que é o que eu falei no começo, né? Aquilo que é muito importante para mim pode não ser muito importante para você. Aquilo que é extremamente necessário para mim pode não ser extremamente necessário para você. Ou seja, intensifica ou atenua, passa um pano quente ali e a pessoa o quanto a moradia é algo que é importante para você. Tem pessoas que são desprendidas da moradia, das relações com os familiares. Tem gente que não mantém isso, né? E a pessoa não deixa de ser certa ou se torna errada por não ter esse vínculo pessoal com a família, com o núcleo familiar. Então, essa teoria, essa pirâmide, ela não é tão assim certinha para todo mundo. Mas fato existe um fator interno que vai nos motivar a buscar a realização das nossas necessidades. Seja mais em um ou seja mais em outro, essa busca ela existe. Por conta disso, dessas ideias, surgiu aqui também um outro estudo aqui do Herzberg, Frederick Herzberg, que ele também estava investigando e resolveu fazer uma pesquisa mais longa, mais abrangente. Então ele fez uma entrevista com vários profissionais de empresas diferentes, em países diferentes, que ele queria buscar ali uma resposta quanto ao que provocava a satisfação ou insatisfação no trabalho. Em outras palavras, o que as pessoas gostavam ou não gostavam no seu trabalho, tanto no emprego atual como em empregos passados. Feita essa pesquisa, conversando com um monte de gente, né? E quando a gente fala em pesquisa aqui, é um estudo metodológico, né? Que tem um rigor científico, que vai seguir nas etapas, do mesmo jeito que fez para um, vai fazer para todos os outros, para que a gente possa ter ali o controle dessa pesquisa, né? É o mesmo que você fazer um bolo, você está fazendo vários bolos, então todos os bolos têm que seguir o mesmo ritual, o mesmo processo. Ok? Essa pesquisa tentou fazer isso, né? E um dos resultados que foram apresentados é que há uma certa diferença entre os fatores que motivam, que geram satisfação no trabalho, e os fatores que geram insatisfação no trabalho. Não são o oposto. Aquilo que me gera satisfação, aquilo que está me gerando insatisfação, se eu alcançar isso, vai me trazer satisfação no trabalho? Não foi o que eles perceberam nessa pesquisa. Olha que interessante. Então, quando as pessoas elas falam sobre o sentimento de insatisfação em relação ao trabalho, elas falam sobre fatores extrínsecos ao trabalho. Então, é um fator mais abrangente do trabalho. Agora, quando elas falam sobre se sentir bem, satisfeitas no trabalho, elas estão falando sobre elementos intrínsecos ao trabalho. E aí ele chamou esses elementos de insatisfação como fatores de higiene e os elementos de satisfação como fatores de motivação.
O higiene, vamos pensar aqui que é o mesmo que manutenção. Aquilo assim é o básico, não fede nem cheira. Agora os fatores de motivação é o que te fala assim, agora sim eu estou feliz por estar fazendo isso. Então, para deixar claro aqui esses dois fatores, tem esse diagrama aqui, e aqui a gente tem os fatores de higiene, os extrínsecos, fatores de manutenção, e os fatores de motivação, fatores intrínsecos. A gente vai falar sobre cada um deles para que fique bem claro para você o que significa cada um deles, né? Vamos dar o foco aqui nos fatores de higiene, nos fatores de manutenção. É um estado neutro de motivação, satisfação ou de desempenho. Ou seja, se você tem isso, você não está, você não vai se tornar, vai ser realizado no trabalho. Você não vai ser satisfeito no trabalho por ter isso, porque você considera na sua cabeça que isso é o básico, é o mínimo que a sua empresa precisa oferecer para que a sua relação com a empresa não seja insatisfatória. Agora, ela não se torna satisfatória por você ter o básico. Depois eu vou dar um exemplo que vai deixar isso bem claro. Vamos pensar aqui, ó, políticas da empresa e administração. A forma como a empresa gere os seus funcionários, as políticas de RH, né? A metodologia que ela utiliza para organizar a empresa, a hierarquia, a estrutura e a organização da empresa. Isso te gera satisfação no trabalho? Não. Mas a ausência dessas políticas, ou quando essas políticas são deficientes, elas geram insatisfação no trabalho. Relacionamento com os superiores, né? Com aqueles que são com aqueles a qual estou subordinado. Eu não fico satisfeito pela empresa por ter um bom relacionamento com meus superiores. Eu sou muito satisfeito na empresa porque o meu chefe, eu tenho uma boa relação com o meu chefe. Não era isso que era citado. Agora, quando o seu relacionamento com o superior era ruim, aí gera insatisfação. Agora, quando o relacionamento é bom, não gera satisfação. Condições do ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho muito intenso, muito de muita cobrança, né? De muita responsabilidade. Isso pesa na minha cabeça. Então, gera insatisfação. Agora, quando o ambiente era um ambiente que para você entendia que era um ambiente bacana, um ambiente neutro, um ambiente bom de trabalho, não era isso que falava assim, eu sou realizado no meu trabalho porque o ambiente de trabalho é bom. Vida pessoal, status, segurança, coisas que influenciam a sua vida pessoal, seu status, segurança na relação com o trabalho, não te fazem ser satisfeito no trabalho, mas te geram insatisfação no trabalho. Por último, relacionamento com os subordinados. Eu sou líder, eu estou me relacionando com os meus subordinados. É uma relação dura, uma relação chata, difícil, eles são insubordinados, tem muita treta, muito atrito. Me sinto insatisfeito no trabalho. Agora, quando minha equipe tá ok, não gera transtornos para mim, não me gera sobrecarga, isso também não me faz me tornar satisfeito no trabalho. Tá entendendo mais ou menos como que é a pegada? Vamos aqui para os fatores de motivação. Aqui, antes de ir para os fatores de motivação, só o texto aqui, né? Eles não produzem nenhum crescimento nas respostas do trabalhador. Fatores de higiene, eles representam necessidades de evitar dor no ambiente. Ou seja, simplesmente eu não quero sentir dor, eu não quero me sentir pressionado, eu não quero ter nenhum incômodo. Então, esses fatores, eles só mantêm a nossa boa relação, mas não fazem com que a nossa relação seja uma relação top. Fatores de motivação agora. Já vamos dar o foco aqui e colocar o texto para não esquecer do texto. Fatores de motivação estão associados com sentimento positivo. De fato, agora
Se eu alcançar isso, se eu tiver isso na minha relação de trabalho, agora sim eu acho que a empresa é bacana para eu trabalhar, o meu ambiente de trabalho é sensacional, é top. Se esses fatores não existem, eles não provocam satisfação. Ou melhor, não vão provocar eles não vão provocar a satisfação. Um alto estado de motivação e de desempenho. Aquilo que eu faço, eu me sinto realizado, tenho a realização no meu desempenho de trabalho. O reconhecimento daquilo que eu faço, né? Eu sou reconhecido pelo aquilo que eu apresento para a empresa. Eu tenho responsabilidades e com isso ganho promoções, progresso, tenho crescimento profissional dentro da empresa. Agora sim, olha, eu tive progressão, eu cresci dentro dessa empresa. Isso me gera satisfação. Isso me gera satisfação no trabalho. E isso sim vai me motivar a crescer, a me desenvolver. Agora, se a empresa me dá vale transporte, pô, para mim isso não é nada. Isso aqui é um fator neutro, não me gera nada. Por exemplo, é a situação aqui ó, de um caso aqui, de um caso familiar, né? O maridão ali, pensar ali em relação marido, esposa, né? O cara tá em casa, tá chegando ali próximo do aniversário de casamento, ele vai lá e lava a louça para a esposa. Tá ali dentro da rotina da casa, normalmente a esposa ali que lava a louça, né? Nada contra, não estou fazendo nenhum pensamento machista aqui, só estou criando um contexto, ok? E aí o rapaz lá, o garoto vai lá e lava a louça para a esposa. Lavar a louça para a esposa é um fator que não fede nem cheira. Não vai acrescentar nada na relação desse casal. Agora, ele fazer um esforço a mais de limpar a casa inteira, aí é um esforço melhorzinho. Dele fazer um esforço de levar ela para um jantar, fazer uma noite especial, diferente, uma viagem, alguma coisa, agora sim vai gerar satisfação na esposa. Agora, simplesmente ele fez algo que, poxa, era o básico, era o mínimo que ele tinha que fazer, sem vergonha, que sempre deixa a louça para a esposa lavar, é um fator assim que não gera satisfação. Agora, o fato dele não lavar a louça, com certeza gera insatisfação na relação conjugal. Quando ele faz algo que de fato acrescenta para a relação, aí sim é um fator de satisfação. Aí sim está gerando um benefício, ok? E aí você pode pensar em vários casos aí do dia a dia que de fato gera satisfação e o oposto não necessariamente te gera insatisfação. É um ponto neutro, não fede nem cheira, ok? Entendemos aqui essa questão da teoria dos dois fatores de Hansberg. Vamos aqui para fechar, né? As implicações. Um novo olhar para a gerência, antes focada nos fatores de manutenção, agora direcionado seus esforços para os fatores de motivação para provocar níveis mais elevados de desempenho. O que a gente tem? Um fator de higiene, salário. Tem um salário, está sendo pago um salário justo? Beleza, você não se sente satisfeito por isso. É uma não insatisfação. Olha que interessante. O cara lavou a louça. É algo bom? Não, é o básico, né? Tá na casa ali, vamos mudar o exemplo do marido, vamos colocar o exemplo do filho. Lavou a louça? Pô, ele sujou a louça, então lavar a louça é o mínimo que ele teria que fazer. Não me gera satisfação. É um fator de não insatisfação. Ou seja, a gente fica no ponto neutro, fez o básico. Fatores de motivação os fatores de não satisfação. Não estou satisfeito, né? Agora sim eu não estou satisfeito, e aquilo que eu estou de fato satisfeito. Por que isso é importante?
Porque vai nos trazer uma concepção, uma ideia de que às vezes a gente está fazendo um esforço que a pessoa, que na nossa cabeça, esse esforço na pessoa vai gerar um resultado muito positivo. A pessoa vai ficar feliz, vai ficar contente. Ah, eu paguei o salário dela no dia. Mas isso é um acordo. Tá acordado que todo dia 6, todo sexto dia de cada mês, o salário tem que estar na conta. Então, pagar o salário em dia não é um fator que vai gerar satisfação no trabalhador. O que gera satisfação nele é ele ser reconhecido, ele ser promovido, ele receber uma bonificação pelo desempenho dele. Isso gera satisfação. Ok? A gente tem que entender isso. Olha como isso é interessante. Porque nós, como gestores, temos que entender isso para gerir bem as pessoas. Os fatores que causam insatisfação são diferentes dos fatores que resultam em satisfação. Ok? Ficou claro? A satisfação é afetada por fatores motivadores e a insatisfação por fatores de higiene, de manutenção. É o básico, beleza? Uma comparação aqui para a gente fechar a nossa aula, a comparação entre os dois modelos, de Maslow e de Hansberg, onde a gente tem aqui a pirâmide, né, a hierarquia, né, dada por Maslow. Essa hierarquia dada por Maslow, necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Comparadas com os fatores de Hansberg, fatores motivacionais, a gente tem aqui, ó, autoestima e autorrealização, né? De estima e autorrealização são os fatores de motivação. Quando a gente trabalha esses elementos, esses incentivos, de fato a gente gera motivação nas pessoas. A gente quer dizer, a gente produz, né, elementos que vão motivar a pessoa a fazer algo. Né? Eu não estou conseguindo fazer com que a pessoa faça algo que ela não deseja. Por ela desejar estima, por ela desejar autorrealização, ela vai ter motivação de fazer aquilo para alcançar algo além. Agora, os fatores de higiene é o básico. Eu tenho ali uma boa relação com os meus pares, com os meus colegas de trabalho. Isso é o mínimo, ok? Eu tenho ali um ambiente seguro, eu não me sinto ali arriscado, eu me sinto protegido no meu ambiente de trabalho. Ok, tranquilo, não somente no ambiente de trabalho, mas no deslocamento para o trabalho, na minha residência, na minha casa, eu sinto segurança, eu tenho um ambiente seguro. Quando eu era pequeno, os meus pais, a gente morava bem afastado do centro, né, da cidade, e era uma vila, e a vila estava bem perigosa naquele momento, né, na nossa infância. Eu me lembro de uma ação da polícia, né, vários helicópteros, vários policiais andando ali na vila, ali, uma situação tensa. Meus pais falaram assim, aqui não é um lugar bacana, aqui não tá bacana, né? Os vizinhos são bacana, né? Quem tá aqui do meu lado, eu gosto deles, mas ainda assim o ambiente geral aqui, coletivo, não tá legal, vamos sair daqui. Então, eles se esforçaram para sair dessa vila, foram para um outro bairro, né? Eles buscaram isso, porque os fatores de segurança não estavam condizentes com a expectativa deles, né? Então esse é o básico, esses são os fatores de manutenção. Eu tenho isso, legal, só fez a obrigação, o mínimo. Agora, realização, autoestima, agora sim a gente chega nos fatores assim, eu sou feliz porque eu alcancei isso, eu sou satisfeito porque eu estou desenvolvendo isso, eu fui reconhecido, eu estou fazendo coisas a mais do que eu gostaria, do que eu tinha condições de fazer anteriormente. Né? Então a gente tem aqui, na teoria de Maslow, a ênfase em necessidades, e aqui de Hansberg, ênfase em metas, em incentivos, o que vai mover o seu funcionário, o que vai mover o indivíduo, né? Infelizmente, nenhum dos modelos prevê uma ligação adequada entre as metas organizacionais e a satisfação das necessidades do indivíduo.
ambos falham em tratar a questão das diferenças dos indivíduos na motivação. Ou seja, não é uma teoria que ela define por si só tudo, né, e resume por si só toda essa relação. É algo que é bacana, é interessante, mas tem as suas limitações. Mas ainda assim, são as teorias mais utilizadas, mais clássicas, quando a gente fala sobre motivação. Então fica aqui esse conteúdo bacaninha para vocês. Para fechar, olha aqui o resultado da nossa pesquisa, a sua tarefa, né, e minha pesquisa, da tarefa 2. Quais são os principais motivos na sua percepção que fazem uma pessoa querer trabalhar numa empresa? E aí eu trouxe aqui os resultados, né? Até hoje, né, quando eu gravei essa aula, eu tinha 19 respostas, né? 19 alunos fizeram a postagem dessa tarefa. Fatores de higiene aqui, ó. Salário. Salário você fica satisfeito na empresa porque você recebe seu salário? Não. Isso é o básico, né? É o mínimo. Você está trabalhando, então você tem que receber o seu salário. Estabilidade. Olha aqui, ó. É um fator de política da empresa. Apesar de a gente ter aqui 7 respondentes, né? Mais respondentes apontando aqui como um fator aqui muito preponderante na sua escolha, mas você vê que não é unanimidade. 7, 6, 3, 1, 2, não existe unanimidade. Então, assim, a estabilidade é um fator, assim, de manutenção da sua decisão por manter-se empregado ou de firmar um contrato com a empresa. Fatores de motivação. Olha isso aqui, ó. Olha o resultado aqui, ó. Ser respeitado como indivíduo, ou seja, autoestima. Aqui, ó, olha, 19 respondentes, 18 responderam aqui, ó. Isso aqui é muito relevante, isso aqui é muito importante. Quem não respondeu muito importante, respondeu que assim, é importante. E nem foi aqui no mais ou menos, nem fede nem cheira. É muito importante. A possibilidade de desenvolvimento profissional, crescimento técnico, de conhecimentos, tal. Olha aqui, ó, a quantidade aqui, ó. Isso aqui é o quê? Fatores de autorrealização, de ter conhecimentos a mais, ó, 14% dos 19, desculpa, 14 respondentes dos 19, 73% valorizaram isso aqui muito. Olha que interessante. Então aqui, ó, tá aqui um dos objetivos, né, da tarefa, né, é comprovar esse movimento do mercado, né? Aqui a gente está falando aqui de teoria, não é só teoria, né? Isso aqui não é só conversa para vender cursinho. Isso aqui, galera, tem aplicação prática, né? Isso aqui descreve um pouco do comum, né? Tem gente que vai se diferenciar nessa relação? Claro, claro. Tem gente que respondeu aqui, ó, tá no, não é fede nem cheira, tá no mais ou menos. No outro aqui, ó, teve aqui, ó, salário, ó, pouco importa. Mas para aqueles aqui 5 respondentes, salário importa, muito importante. Estabilidade, ó, 7 respondentes, ó, muito importante. Mas no fringir dos ovos, quando a gente coloca todo mundo dentro da mesma sacolinha, a gente acaba tendo uma homogeneidade nessa relação. Então a ideia era isso. Pois bem, para a gente finalizar a nossa aula, tarefa da aula 7, é uma aula mais densa, ela precisa ser pensada, talvez você tenha que assistir ela mais uma vez. Então fica aqui o exercício de realizar um resumo, né, trazendo as principais abordagens, escrevendo com as suas palavras o que é a teoria de Maslow, o que é a teoria de Hansberg, teoria dos 2 fatores, hierarquia de necessidades, o que essa bagaça é e como isso é articulado na sua vida, ok? Quero ouvir a sua opinião, quero ler a sua experiência, então fica à vontade para falar daquilo que você está vivendo, daquilo que você está enxergando, se tem valor, se não tem valor essa aula, ok? Fica aí o link da tarefa, se cuidem, não esqueça de deixar aqui o seu nome, dá um like aqui e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para todo mundo, tchau, tchau!